Oi, gente. Estou eu aqui mais uma vez, depois de algum tempo, calada. Hoje são 28 de dezembro de 2018. Então, estamos chegando no final do ano de 2018, já adentrando para 2019. E eu resolvi fazer esse vídeo em função de algumas mensagens que eu recebi, que eu venho recebendo há uns 2 meses. E eu não tive tempo para parar, para preparar alguma coisa, mas agora estão me cutucando e eu decidi e não tenho escolha, eu tenho que começar, recomeçar com as informações que eu vim dizendo já nos outros vídeos que eu daria continuidade aos assuntos, né? Alguns tópicos que eu coloquei e dei uma parada em função da vida, que às vezes é complicado a gente parar e aqui para poder falar e preparar o ambiente, o vídeo, se preparar, meditar, enfim. Então, eu agora realmente senti um chamado forte em função desse novo momento que a gente está vivendo, a gente entrando realmente na nova era, na nova terra. Esse ano de 2018 foi um ano de muito despertar, muita expansão de consciência, muitas pessoas despertaram para uma nova realidade, uma consciência mais espiritualista, né? Algumas pessoas assim deixando cair alguns dogmas, algumas crenças errôneas, algumas crenças limitadoras, observando mais o movimento que grande dessa nova frequência da nova Terra. E assim, a gente não tem escolha, na verdade. Chegou um momento que, tá, temos livre-arbítrio. Porém, é muita demanda de mudança, né? E a gente precisa se informar. No momento que você começa a se informar sobre essas mudanças que estão acontecendo, que estão na nossa cara, você precisa mudar junto com tudo que está acontecendo. Eu sei que no momento é doloroso, é sofrido, você realmente se desfazer de crenças, de dogmas, até mesmo de religiões, né, que foi o que te permeou para a vida inteira, que te trouxe até aqui, a sua fé, a sua verdade, né? A gente tem aquela verdade e de repente não é mais, você percebe que não é mais. E isso é assustador, isso é sofrido, você vai tirando a pele, vai desvendando também algumas coisas que você confiava muito e acreditava, e aí você se sente um tanto traído. Isso tudo faz parte desse despertar da consciência, dessa expansão. E todos nós passamos por isso, então não se sinta sozinho nisso, né? É muito importante que a gente compreenda que esse despertar ele está acontecendo para elevar a frequência do planeta. E é muito importante que todos passem por isso e cada um no seu tempo, cada um com o seu entendimento, tá bem? E por isso eu voltei a falar aqui agora e coloquei um vídeo já antigo, na verdade no canal da Viatal, mas eu coloquei na página dos Seres de Orion, quem não conhece, né? Tem a página dos Seres de Orion no Facebook, e que ali tem muitas canalizações, e eu vou colocando algumas informações minhas e também de outros canalizadores. E eu coloquei um vídeo de 2011, antes do percurso da Viatal. E as pessoas falam, nossa, você ainda está falando da Viatal. Eu mesma me falo, nossa, eu estou falando da Viatal. Mas eu recebi uma puxada de orelha dos meus guias queridos, dos meus mestres, que eu precisava realmente retomar a consciência da Viatal. Porque a Viatal, que eles me dizem, né? E depois eu entendi mesmo, é assim, eu tenho que me desapegar do processo, beleza. Mas eu não posso me desapegar de tudo que foi feito. É igual você ter um filho. Você gera, você às vezes passa um trabalho de parto cheio de dor, de problemas e tudo.
E você não pode ficar agarrado àquele processo do parto, mas isso você desapega, mas você não desapega do filho nunca. Então, o aviatal é um filho, né? Foi criado, foi desenvolvido através das canalizações, das mensagens que eu recebi, foi um percurso realizado e que teve todo um processo. E daí, quando foi realizado em 2011, muitas coisas a gente não entendia o que estava acontecendo, como foi feito, e depois eu fui entendendo, fomos entendendo pouco a pouco, conforme os acontecimentos, os eventos planetários iam acontecendo, qual foi o objetivo realmente da Viatal, o quanto que a Viatal foi importante nesse processo todo que chegou até agora nessa mudança de consciência, nessa entrada da nova Terra, da nova era de Aquário. Então eu vou sempre retomar isso, é o meu filho, na verdade, né, meu e das pessoas que acreditaram e percorreram esse caminho, e junto com os seres de Órion, que foram eles que me orientaram, que foram canalizações de anos, desde 2007, até que esse percurso foi realizado em 2012, de uma forma orientada por eles, muito planejada, e até então a gente não sabia qual seria o resultado, e o resultado está aí. Então eu digo, nesse vídeo que vocês, não sei se algumas pessoas já viram, que eu falo antes do percurso da Viatal, foi um vídeo que foi feito em 2011, contando como seria o percurso da Viatal e qual era essa missão. E foi em 2011 e 2012 eu adentrei na Viatal. E o que ficou claro é que iniciou mesmo em 2011 e concluímos, né, o nosso objetivo agora em 2018. Por que isso? Né? Por que essa explicação? Por que retornar com esse percurso de 2011 para 2012, na verdade, e falar que o objetivo concluiu mesmo agora? Vamos voltar lá para entender, tá? A Viatal ele foi um percurso para ser realizado para ativar, reconectar, limpar, reconectar, ativar e desativar centros energéticos do planeta que mantinham a energia do véu para a humanidade. O que significa? Foram lugares que foram manipulados energeticamente para manter o controle, para manter a energia do medo, mantendo nas pessoas a crença no pecado, na culpa. E dessa forma eles mantinham a humanidade com esse véu da ignorância e impediu a expansão da consciência. Esses lugares que nós passamos, eles foram lugares que já foram percorridos pelas antigas civilizações. E eram lugares de poder, aonde se fazia a conexão, onde era um percurso iniciático e que existiam cerimônias, rituais, principalmente com a adoração às deusas, a deusa, porque era a energia que permeava antigamente, né, nas antigas civilizações, o planeta, e era uma energia de uma frequência muito elevada. As pessoas de uma consciência bem elevada. Acredita-se que esse percurso, esses lugares, eles foram percorridos desde a época de Lemúria. E por isso nós fomos levados para esse lugar, para esses lugares. Todos esses lugares foram manipulados, esse percurso foi controlado, depois eu digo pelos controladores, né? A gente pode dizer que foram pelos Anunnakis, mas não quero entrar nisso agora, pelos draconianos, e para que esses centros pudessem ser utilizados para o controle da humanidade e para baixar a frequência, retirar essa energia cósmica, que é a energia que mantém a nossa expansão, é a energia cósmica, é a energia galáctica, é a energia estelar,
é a energia que vem dos nossos ancestrais estelares, que somos nós. Eu vou falar disso mais adiante. Então, quando nós percorremos a via tal, o objetivo era ativar, reconectar, liberar os elementais que foram presos para manter esse controle, reconhecer esses lugares. Já falei muitas vezes, começamos na igreja de Notre Dame, em Paris, que era um centro energético forte, onde se descobriu muitas coisas ali na antiguidade, né? Ali existia um templo para a deusa Júpiter. Foi um lugar que foi invadido muitas vezes, existiram várias crenças ali, naquele era um monte, várias crenças que fizeram seus rituais ali, várias religiões, desde a religião antiga, inclusive até mesmo os vikings, né, que dominaram aquela região. Enfim, então tem muita história aquele lugar. Então foi um lugar de muito controle, de muita manipulação, de muito sofrimento, de muita dor, e nós começamos a via tal ali, para limpar, reconectar, trazer energia cósmica, retirar tanta energia telúrica, limpar as paredes da catedral de pedras que mantinham aquela energia forma pensamento, e existia um peso grande, porque todas as igrejas góticas, elas fazem isso, né? Elas potencializam a energia telúrica e enviam pelas suas torres para o ambiente. Isso fez parte também, foi um estudo realizado com a geometria sagrada, através das linhas-leis, todos os pontos que foram canalizados, esses lugares, centros de poder, nós depois percebemos que tinha uma conexão com as linhas-leis, sim, era uma conexão com a rede planetária. E o objetivo era trazer esse vórtice de luz novamente para esses lugares para expandir a consciência. Então, para transmutar as energias negativas que foram levadas através de um simbolismo de umas pedras que nós pegávamos de cada lugar, e foi levada para o dia do alinhamento planetário, o dia do fim do mundo, 21/12/2012, dentro do Lago Titicaca, onde é a consciência, o chakra da consciência do planeta. Então, dessa forma, essas energias foram transmutadas. E isso foi realizado passo a passo, e a gente foi entendendo muitas coisas durante o percurso. Por que via tal? Vou tentar ser rápida sobre isso, tá, gente? Porque há muita informação, mas eu tenho vários vídeos que falam sobre via tal, mas eu quero sintetizar aqui para chegar na conclusão agora de 2018. Via tal, porque quando eu recebi todo o percurso para realizar, foram os 80 lugares, eu não tinha um nome esse percurso, né? Era um caminho que precisava ser percorrido. Um caminho imenso, depois eu vou colocar aqui para vocês verem. França, Espanha, enfim, até Peru. E eu já estava com tudo pronto, tudo planejado, já estava com a minha passagem para viajar para a Europa, para encontrar o Acácio, que fica lá no caminho de Santiago, Pauleta. E eu fiquei num processo de 15 dias antes da viagem, meditando, fazendo jejum, muitas coisas. E numa dessa meditação, me veio esse símbolo do um tal branco, e com o círculo de proteção, um círculo mágico envolvendo o tal branco. E esse símbolo muito grande veio, eu senti ele entrando dentro de mim, assim, do meu corpo, de uma forma holográfica, e isso girando muito rápido. Enfim, foi um processo iniciático forte. E eu recebi essa informação que eu utilizaria esse símbolo para abrir portais, para entrar nas catedrais, abrir as portas, os portais da catedrais e abrir os portais dos lugares, e também o símbolo de proteção para que a gente pudesse mover essas energias, e também para que as energias que estavam ali controlando os lugares, elas tivessem uma referência, elas tenham reconhecimento desse símbolo. Então, e esse símbolo branco, ele representava isso, a gente estava indo em paz, nós não estávamos confrontando. A ideia não era confrontar, a ideia era levar uma nova frequência, elevar a frequência, transmutar aquela frequência.
Então não poderia ser um confronto, porque senão nós seríamos atacados, né? E eram energias fortes. Vocês sabem que esses lugares teve muita manipulação de energia, de magia negra também, né? Que o próprio cristianismo fazia, o próprio catolicismo utilizava essa energia para manipular esses lugares. Então nós utilizamos a tal, ela veio como esse símbolo, e daí veio o nome do Via Tal. Não tem nada a ver com catolicismo, com cristianismo, porque o tal é um símbolo, eu fui pesquisar depois. O tal é um símbolo que tem registros arqueológicos desde 2000, há 12 mil anos, 13 mil anos atrás. Então, ele foi absorvido pelo judaísmo, é uma letra hebraica, é uma letra grega. Então, ele foi absorvido, esse símbolo. Não se sabe bem de onde ele veio. São Francisco utilizou o tal porque existe uma passagem na Bíblia que diz que aqueles que estivessem com o símbolo marcados não seriam atingidos pelas pragas. E esse símbolo que eles falam, essa marca, é a marca do tal, não o tal com círculo mágico, o tal, o T. E ficavam nas portas das casas, e as pessoas também marcavam com sangue no seu corpo esse símbolo para proteção. E depois São Francisco pegou, absorveu esse símbolo também como uma marca de proteção, uma marca, como uma chave, porque o tal ele tem esse símbolo da chave, né? E quando eles me orientaram a utilizar esse símbolo com o círculo, né, eles estavam dizendo isso para mim, que era para utilizar como uma chave, como uma proteção. E depois eles ensinaram como utilizar. Então, eu mandei fazer o tal, de forma que eu vi, e utilizávamos o físico, o tal físico, né, para abrir o portal dos lugares. E também era interessante porque depois a gente brincava, que isso foi a forma que me ensinaram a fazer, e a gente brincava que parecia o símbolo do Batman, que a gente enviava assim, porque era exatamente isso. Nós enviávamos o símbolo do tal, com um círculo, saindo do coração, como uma imagem holográfica na entrada das catedrais, dos caminhos, das montanhas, para trazer essa frequência que a gente precisava trabalhar e modificar. Então, isso sempre com essa canalização dos seres de Órion, com os mestres ascensionados, com a Confederação Galáctica, a Star Sheran muito presente, e também os Pleiadianos e os Lemurianos, os Atlantes. Né? Os Pleiadianos, muito forte foi para mim, porque a conexão dos Pleiadianos com os Lemurianos, porque a gente foi descobrindo no percurso também que alguns pontos que nós passávamos existiam cidades intraterrenas. E isso é mais adiante, né? E essas conexões muito fortes que aconteciam. Né? A Dama, que é o mestre ascensionado que vive, né, no Monte Shasta, abaixo da cidade de Telos, em Monte Shasta, que eu já havia feito contato desde 2005, e também ficou muito presente as canalizações dele, auxiliando, me ajudando, mas o grande mentor mesmo era Órion, que era o meu mentor, né, com seres de Órion, e a Star Sheran, Metatron e Maitreya. Então, que participaram muito desse processo. Muitas orientações elementais das estrelas, os dragões de luz e xamãs estelares e outros mais. Então esse percurso foi feito em 2012, né? E com esse objetivo, limpar, ativar, conectar, reconectar a rede planetária. E o que significa isso? O Viatal, o processo foi todo para limpar essas redes que estavam impregnadas, intoxicadas, ativar a rede cristalina do planeta, ativar a rede piramidal, ativar a rede consciencial e também ativar os trabalhadores da luz.
e as redes e as cidades intraterrenas, conectando também os trabalhadores da luz que estão no planeta para integrar os seus aspectos lemurianos atlantes, para adentrar na sua missão pessoal, junto com todos esses 144 mil trabalhadores da luz que precisam cada um entrar nas suas missões. Então a Viatal começou fazendo fisicamente esse processo por alguns lugares, alguns países até. Então, gente, esse foi um processo que conclui-se agora em 2018. Por quê? Porque depois disso, nós fizemos em 2012, né? Em 2013 a Viatal retornou para a Europa para ativar cidades intraterrenas, inclusive a cidade de Montsant, que fica abaixo da montanha de Montserrat, mas na montanha de Montserrat, onde tem o dragão, na Espanha, em Catalunha, na verdade. Fizemos lá uma constelação familiar com um constelador, o Marcos, para 80 pessoas, para elas resgatarem seus aspectos lemurianos debaixo da montanha. Foi interessante porque foi um chamado feito pela internet e chegaram pessoas no dia com chuva, um percurso difícil porque você subia a montanha, e chegaram 80 pessoas sem entender muito bem por que estavam ali, para fazer essa integração dos seus aspectos lemurianos da montanha de Montserrat. E foi um trabalho fortíssimo, lindíssimo. Sou super grata a todos que participaram. E eu tenho muita conexão com esses seres lemurianos da montanha de Montserrat. O dragão também da montanha de Montserrat. Até hoje me acompanham, me orientam. Os seres lemurianos de lá também. E também teve a ativação da cidade intraterrena de Gales, na Galícia. Também agradeço muito as pessoas que estiveram lá, reconhecendo também os seus aspectos ali. E também no Cabo Tourian, eu nunca sei falar esse nome, e também no Cabo Creus, que não foi reconhecido, né? No Cabo Creus, eu tive uma visão muito forte, que também fica na Catalunha, muito forte mesmo, de seres de 6 metros de altura, Perdão, não foi no Cabo Creus, foi no Cabo Tauriano. Os seres de 6 metros de altura que apareceram lá. E esses seres são os seres que estão na cidade intraterrena do Cabo Taurano. E também no Cabo Creus, que eu tive essa percepção, eu tive uma informação, mas lá é uma energia muito forte, muito intensa, muito, muito acelerada, e eu não consegui, não era o momento de estar nesse contato, mas essa conexão do Cabo Tourão com o Cabo Creus eu vou falar mais adiante, que faz parte do Caminho Branco. E são lugares importantíssimos para o planeta, importantíssimos. Aí falam, nossa, mas por que, Nanda, você é uma pessoa brasileira, né? Eu tenho descendência europeia, né? Meu pai é português, a minha vida inteira eu fui para a Europa, eu fui para Portugal, principalmente Espanha e Portugal, minha vida toda. Passava muito tempo lá, morei lá também. Mas por que isso, né? Por que eu sou a pessoa que estou falando disso, enquanto muitas pessoas que eu conectei lá na Espanha, na Montserrat, que vivem em Montserrat, pessoas espiritualizadas, analisadoras, não tinham essa percepção. Porque essa é uma missão que eu tenho, que eu trago das minhas vidas paralelas. Eu trago essa missão como ser lemuriano reconhecido, lemuriano Atlantis. Eu tenho essa lembrança da minha vida em Lemúria, da minha vida em Atlântida. E isso foi uma missão de ativar essas cidades intraterranas por eu ter auxiliado essas cidades a esses seres que estavam nessas cidades. Então, assim, cada um com a sua missão. Então, esse é um reconhecimento meu, tanto que quando eu fui lá e contactei com pessoas que vivem em Montserrat, hoje elas são guardiões da montanha, hoje elas reconhecem seus aspectos lemurianos, e hoje elas utilizam até os seus aspectos lemurianos da montanha e são guardiões do dragão e daquela cidade intraterrena. Então, assim,
perdi. O que eu quero dizer é que, quando isso foi descoberto, nós recebemos a missão de ativar as montanhas sagradas do Rio de Janeiro, o gigante adormecido. Então, fizemos esse trabalho em 2014, 2013 as cidades intraterrenas da Espanha e Portugal, e França, e 2014 a ativação das Montanhas Sagradas do Rio de Janeiro. Foi feito durante praticamente todo o ano, foram 6 meses, na verdade, de ativação de montanhas, ativamos todo o gigante adormecido, as ilhas do Rio de Janeiro, e também descobrimos a cidade intraterrena de Magave, que está na cidade, abaixo da cidade do Rio de Janeiro, e a cidade das Águas Verdes, que fica, uma cidade etérica, que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. Que algumas pessoas falam que é Shambhala, e que é o nosso lar, mas enfim, existe essa cidade etérica que fica acima do Rio de Janeiro, que é a cidade das Águas Verdes, foi o nome que eu recebi. E o nome que eu recebi da cidade intraterrena é a cidade de Magave. E com esse acesso a essa cidade, né, me veio um mentor de lá, um mestre, que é um comandante da cidade de Magave, o nome dele é Hanai Vratubi. Hanai Vratubi é um comandante egípcio que até então ele guardava essa cidade de Magave. Eu não vou falar disso, eu já falei, depois vocês procurem um vídeo sobre a cidade de Magave. Enfim, e depois Hanai Vratubi começou a para nos orientar sobre as ativações da cidade do Rio de Janeiro. Também fizemos a Pedra Branca, e depois outros lugares, Minas Gerais também, além depois fora do Rio de Janeiro, né, citamos as águas do Rio de Janeiro, Lagoa, depois a cidade de Minas Gerais, depois São Tomé das Letras, e outros lugares mais que fomos orientados. Mas o que é importante é que, quando nós terminamos a cidade do Rio de Janeiro, veio a informação, que já foi informado lá em 2012, em Montserrat, sobre a ativação da rede piramidal. E eu tenho até algumas canalizações, falaram sobre, Hanai Vratubi, inclusive, falou que a conexão das pirâmides do Egito com a conexão das esfinges do Rio de Janeiro. E também ele falou dos romanos. E aquilo para mim era estranho, eu não entendia muito bem, porque eu via uns seres dourados também que vestidos como romanos. E hoje eu entendo porque os romanos começaram a aparecer, né, o comando romano, a frota romana começou a aparecer no Rio de Janeiro a partir de 2017. E ele veio falar de 2014 sobre os romanos. Não vou falar disso agora, mas o que é importante? A rede piramidal. Eles disseram que eu começar a aparecer as pirâmides na Amazonas, nos polos, em lugares que abaixo dos mares, ia começar a aparecer as pirâmides de Lemúria e de Atlântida. E que isso precisava entrar no consciente da humanidade. A gente precisava acessar a nossa rede consciencial através do reconhecimento das cidades que foram esquecidas, Lemúria e Atlântida, que são que é a nossa história. Foram os continentes onde nós viemos das estrelas para entrar na Terra. Nós viemos, nossa primeira existência na Terra foi nesses continentes, Lemúria e Atlântida. Então, por isso, precisávamos reconhecer, retrazer nosso registro, os nossos registros sobre essa existência. Quando nós éramos conectados ainda com a nossa família estelar, quando nós tínhamos esse poder do eu sou, isso é muito forte, né? Nós co-criávamos, nós criávamos a nossa realidade. Nós vivíamos numa frequência mais elevada, nós vivíamos em quinta dimensão. Nós vivíamos em harmonia, onde o planeta tinha uma outra frequência. Então, para que a gente consiga adentrar na nova consciência, entrar na nova Terra, entrar na nova era de Aquário, na era dourada, nós temos que retornar.
é esse o ponto. E que eu estou muito feliz porque 2018 foi um ponto-chave, foi um ano-chave para a expansão da consciência, para essas informações chegarem. Essas informações estão agora bombando, na verdade. Está vindo de todas as partes. Eu vejo pessoas de todas as religiões já falando disso, espíritas, espiritualistas, católicos, até mesmo evangélicos, já reconhecendo algo que antes não se podia nem tocar. Antes eu falava dos seres galácticos, eu falava de Lemúria, eu falava de Atlântida, eu falava de extraterrestre, e era uma loucura, tanto que tinha um certo receio de falar dessas coisas. Eu falava com muito cuidado. E, de repente, eu posso falar aqui sobre qualquer coisa, né? Sobre a linha do tempo, que eu digo que nós viemos, na verdade, do futuro, sabe que não existe passado, presente e futuro, né? É tudo uma coisa só, essa existência paralela, e o que a gente vive aqui, a gente está vivendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de Lemúria e Atlântida, não quer dizer que existiram, existem. E aí nós estamos com nossos aspectos, né, nossos desdobrados, nesses lugares. É uma linha do tempo, são linhas do tempo. Então, para ter um entendimento, nós viemos do futuro e viemos retomar a nossa identidade. Né? Tudo já foi feito, tudo já foi realizado. Então, assim, a Era Dourada ela já aconteceu, nós já somos vencedores, nós já ascendemos, nós já temos essa consciência da nossa existência estelar, da onde nós viemos. Então, isso é muito importante que a gente reconheça e traga essa ativação para o nosso DNA, para as nossas células, que a gente realmente deseje, crie isso não somente na nossa mente, mas no nosso corpo físico. E outra coisa importante, estou falando do corpo físico, que eu recebi também, que eu venho recebendo já há algum tempo em canalização, e eu venho falando, mas talvez e a compreensão não está chegando para algumas pessoas, porque depois me perguntam, mas eu posso, por exemplo, chegar em Machu Picchu só em meditação? Eu posso conseguir, eu tenho que ir num lugar fisicamente para ativar um lugar? Eu tenho que ir num lugar para que eu possa mover energia? Gente, olha só, uma coisa que é muito importante. Meditar, visualizar, se projetar, maravilhoso. É um dom do humano. A gente tem essa capacidade, sim. Cada vez a gente vai ter mais essa capacidade. Perfeito. Porém, nós temos um veículo físico e estamos vibrando em terceira dimensão. A Terra, por mais que ela tenha ascendido, existe um desdobramento, né? A terceira dimensão se desdobrou para a quinta. E isso também está acontecendo com a gente. Mas ainda temos uma existência física, terrenal, tridimensional. E precisamos desse corpo, dessa frequência, dos nossos elétrons. As pessoas riem quando eu falo são os elétrons, mas os elétrons porque é onde está o nosso DNA. Então, assim, nossos elétrons acelerados para modificar a nossa frequência, os nossos centros energéticos, os nossos chakras, o nosso campo sutil expandir para modificarmos a frequência do ambiente. Da mesma forma, para que a gente receba a frequência de um ambiente onde existe uma frequência elevada, onde já existem registros de toda a nossa existência, das nossas vivências, né, das antigas civilizações, para que a gente receba esse poder energético dos lugares, a gente precisa estar lá fisicamente. É importante, sim, o deslocamento. É importante, sim, em cada lugar de poder que você chega no planeta, você vai se ativar. Você vai ativar nos seus registros acássicos, você vai ativar no seu DNA, você vai ativar, você tem mais capacidade de ativar os seus 12 filamentos de DNA. Então você traz mais consciência, mais luz para o seu campo e para o seu corpo físico. Porque no momento nós precisamos desse corpo. O corpo, ele é o nosso veículo para a nossa ação, para o nosso movimento.
Nós precisamos criar, aqui nós criamos através do corpo. Nós não conseguimos construir um monumento com a nossa mente ainda, né? Já conseguimos fazer isso antes, mas hoje não, porque nós estamos vivendo nessa densidade. Nós só construímos alguma coisa através da ação, movimento corporal. Né? A gente vai caminhar, a gente vai agir, na nossa mente a gente não consegue ainda materializar um monumento ou qualquer outra coisa, por enquanto. Então é importante entender que a gente precisa sim entrar nessa rede meditativa, nessa rede de visualização. É importantíssimo essa rede consciencial que nós criamos para elevar a mente, elevar a frequência através da nossa força da mente, mas também é importante que nós tenhamos a presença física, a gente possa se unir em grupos fisicamente para potencializar a nossa energia dentro da matéria e também para poder expandir esse vórtice de luz do planeta, para expandir o vórtice através dos nossos corpos no planeta. É muito importante que a gente faça isso. A Terra está precisando disso. E também para a gente conectar com essas cidades intraterrenas. A gente conecta sim através de visualização, mas se você vai corpo físico, a conexão é muito maior, vocês podem ter certeza. Não foi à toa que a Via Tal percorreu fisicamente. Depois a ativação das montanhas, a gente subia as montanhas, a gente se ativava, adentrava por portais, plantava cristais, criava mandalas. Então isso é importante na terceira dimensão, tá? E aí, o que a conclusão disso, né? Nós entramos nesse percurso para realizar o que está acontecendo agora. Essa expansão, essa expansão da consciência através do reconhecimento dessa rede piramidal, que vai ser um novo passo, né? Que vamos fazer também esse percurso físico da rede piramidal. Vamos fazer um percurso físico para o caminho branco, que eu vou explicar depois num vídeo o que significa o caminho branco. Não é um caminho de Santiago, não é um caminho de peregrinação religiosa, é um caminho iniciático, como sempre foi, é um caminho de ascensão, como sempre foi. Existe esse caminho de ascensão que é dentro, mas existe fora, que segue a Via Láctea, que segue pontos estratégicos do planeta, onde existe entradas, portais para os seres estelares, inclusive para as naves entrarem no planeta. Então, esse lugar, esse percurso, esses centros energéticos são hangares de luz forte para também ancorarem essas naves, elas precisam ser ativadas. E esse é um chamado que eu vou fazer, que eu estou fazendo. Por isso eu estou aqui fechando, concluindo o que é a Via Tal, o que foi a Via Tal, o que foi a ativação das montanhas e o que vai ser agora a ativação da rede piramidal e a ativação do caminho branco, que faz parte do processo de chegada das naves no planeta, tá bem? E eu sei que outras pessoas estão recebendo essas informações. Eu tenho recebido as canalizações, mas eu não tenho tempo, não estou conseguindo colocar essas canalizações sobre esse percurso, sobre tudo isso que eu estou falando aqui agora. Eu estou aberta para quem sentir esse chamado. Eu sei, algumas pessoas já me conectaram, já sentem isso. E vamos em frente, é o momento da Era Dourada, é o momento em que a gente vai fazer as coisas de uma forma mais fácil. Nós não vamos mais ficar prisioneiros das limitações, que o mundo nos colocou, né? Que é trabalhar para ganhar dinheiro. Acabou isso, gente, acabou, é sério, acabou. Está entrando aí a Lei Gessara, muitas pessoas já são conectadas com isso. Nós vamos ter um reset financeiro, que vai ser maravilhoso. A Era Dourada tão prometida de Saint Germain está aí. Então, nós temos muitas coisas agora, uma missão a continuar.
muitos projetos humanitários vão acontecer, as pessoas estão recebendo muitas informações sobre a nova proposta da Nova Terra e eu tô dentro dessa história. E assim, todos aqueles que sentirem o chamado, quiserem dar continuidade a esse caminho, a essa missão comigo, eu convido-os a olhar o meu, se quiserem saber um pouco mais, né? Ativação das Montanhas tem um blog, www.ativações das Montanhas do Rio de Janeiro, foi feito em 2014, você pode ir lá olhar, tá tudo escrito. Muitas informações não foram alimentadas, mas está bem explicado, tá? Aí tem a Viatal, tenho também o site da Viatal, www.viatal.com, Viatal com U, tá, gente? É o tal U, não é o tal Yin Yang, não. É o tal U. E também Nanda da Paz, se vocês quiserem olhar, www.nanda da Paz, tá? Quem sou, o que eu faço, qual é o meu caminho, sou terapeuta, continuo atendendo com abertura de registros acássicos, com canalização estelar e outras coisas mais, com mesa cristalina, com radiestesia, mas cada vez, enfim, depois eu vou falar sobre isso. E também assim, 2019, agenda de 2019, vai ser criado grupos de estudos e vai começar em fevereiro, grupos de estudos para quem quiser estudar canalizações, esse novo momento da nova era, as informações que estão chegando, que chegaram, falar desses caminhos, desses percursos, essas viagens que nós pretendemos fazer, dessas ativações, falar sobre Lemúria, sobre Atlântida, sobre as cidades intraterrenas lemurianas em Minas Gerais, em Atlântida e cidade de Órion, também sobre os arcturianos, que também estão orientando muito, os pleiadianos, enfim, há muita coisa aí para se falar e também estudar e conectar, né? Então eu estou fazendo esse chamado desse grupo de estudo para trazer essa consciência estelar, né, que é importante, também lemuriana, Atlantis, e os exercícios também, e para a gente poder se preparar para esses caminhos que tem por aí, tá? Então, gente, estou aqui, qualquer dúvida é só me chamar, tá? Eu vou fazer alguns vídeos sobre esses assuntos, pretendo começar hoje, e depois eu vou colocando aos pouquinhos, tá? Então, tchau, tchau. Paz e luz para todos. Tchau.